Então, Renata, você tinha me dito que tem algumas novidades, né, em relação a uma lei nova que traz mudanças sobre a proteção e segurança nas escolas. Você podia dizer mais sobre isso? Boa tarde, Ed. Boa tarde a todos. Sim, felizmente, a gente tem melhorado muito a questão do cuidado das nossas crianças e adolescentes, né? A gente vê que foi publicado ano passado, entrou em vigor, inclusive, a Lei 14.811, e ela traz boas novidades, né? A gente vê o seguinte, que a nossa Constituição Federal, ela já determina que todos, né, vale tanto para os entes públicos, entes privados, a família, todo cidadão tem que colocar as crianças como prioridade para a questão de segurança, bem-estar, e a gente vê que o nosso projeto das estrelas está trabalhando justamente para botar luz sobre essa necessidade de proteção das crianças também, né, contra violência e abuso. E a gente vê que essa lei nova, ela traz a inovação de que ela, primeiro, ela trata o aliciamento e abuso de criança como um crime hediondo. Esse é um ponto fundamental, assim, que para mim é o que estava faltando também num dos aspectos, né? Mas um outro, ele leva uma responsabilidade para dentro das escolas, que o professor hoje também ele tem essa obrigação de ter um protocolo de cuidados com as crianças e os adolescentes, né? A gente vê que boa parte do tempo de cada um de nós são nas escolas. A gente passa dentro das escolas a manhã toda, a tarde toda, enfim. E o professor ele tem a obrigação de perceber hoje se a criança tem uma situação também de violência ou abuso, e agora as escolas, elas passam a ser obrigadas a fazer um protocolo, a notificar a, seja a polícia, seja o Conselho Tutelar, seja o Ministério Público, para fins de fazer essa investigação. É uma cobertura que estava faltando. Né? Isso é um dos pontos, né, Ed? Então, Renato, e o que eu queria saber, como é que a gente pode fazer para que essas escolas cumpram essa lei, né? Porque é algo novo e, no meu entender, vai pegar bastante gente desprevenida, vamos dizer assim. Tem razão, Ed. O que que acontece aqui no nosso país, cara? A gente tem uma grande quantidade de leis e, infelizmente, nem todas as pessoas conseguem acompanhar. E esse é um trabalho que é de responsabilidade de todos. Inclusive, a gente está fazendo isso exatamente agora, conversando sobre o assunto, né? Então, é importante que as escolas, os professores, os diretores, eles tenham acesso a essas informações, seja da parte do governo que faça essas propagandas e que mande comunicações dos próprios órgãos públicos para as escolas, para as secretarias de educação, enfim, toda essa rede escolar. E a nós, como cidadãos também, né, com pessoas comuns, a gente também tem essa obrigação de falar sobre esse assunto e divulgar. Nós, do projeto, estamos nos preparando aqui, temos já algumas pessoas que são palestrantes, e isso, felizmente, é aqui em vários estados, né? Então, tem gente do nosso projeto aí em São Paulo, tem alguns aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem outros estados, né, que tem entre o nosso grupo professores, tem a Maria Ceissa, que é pedagoga, enfim, nós estamos fazendo a nossa parte. Eu acho que as pessoas elas têm que levar isso para as escolas. As pessoas que estão assistindo também, pessoas comuns como nós, também podem questionar as escolas para saber se elas já estão realizando esse protocolo, já estão preparadas para ter esse tipo de trabalho. E mais, essa lei, Ed, ela diz que esse trabalho é contínuo e que tem que ser revisada continuamente também. E que essa política nacional de prevenção e combate ao abuso e exploração sexual infanto-juvenil, ela tem uma previsão que as escolas têm que abrir um espaço para que os pais participem, que outras pessoas participem, para que a gente tenha esse espaço aberto para conversar sobre o assunto, sobre proteção das crianças, o acompanhamento, para percepção, para que a gente tome consciência da importância que isso tem, né? A gente vê, não dá mais para a gente admitir
que tem um número tão grande de crianças e adolescentes que sejam abusadas, né, que passam por violência, e que aí tem um ponto, né, infelizmente, a maior parte dessa violência toda, ela não é notificada, não é registrada, não vai para o boletim de ocorrência. Então, isso é um ponto que eu acho que é por isso que a gente está aqui conversando, porque a gente entende que agora a gente está numa fase de mudança. E a gente tem que assumir essa responsabilidade, né? É um assunto para todos falarem. Não é só para as escolas, não é para o governo, é para todos, porque isso afeta a todos, né? Sim, com certeza. E sobre registrar com boletim de ocorrência, eu penso que muitas crianças também, eles têm vergonha, vamos dizer assim, Uhum, de mostrar, de falar sobre isso, né? uhum. Então, seria algo também para ser conversado, né? Tanto para as crianças quanto pelos pais. Isso, e é legal que tu falando sobre isso, é de o nosso, a gente fez um e-book, né? Você acha que já tem lá no nosso site, mas fazer aqui a propaganda do nosso e-book, imagina que o nosso vídeo a gente vai estar disponível aí, que introduz a questão de que a gente tem que estar aberto para falar sobre esse assunto, porque quando as pessoas lidam com esse assunto e falam de uma forma aberta, isso acaba afastando a violência, porque a ignorância, ela se expande no silêncio, no medo, né? E criando espaço para falar e tratar isso de forma aberta, instrui também as crianças de como elas podem se comportar e também a gente tomar consciência que tem que ter esse espaço seguro para falar, ter esse espaço esse olhar mais interno de percepção. E é interessante, Ed, que esse é um ponto-chave também, que é o seguinte: pelo que eu entendi por essa política, faz com que a escola, como ela é um lugar também de proteção, de cuidado, de instrução, especialmente para as crianças, que os professores tenham esse olhar, eles sejam, vamos dizer assim, os sensor, assim, de perceber a criança, né? E criar esse espaço aberto para falar sobre esses assuntos também, acho que uma deficiência que a gente tem nas escolas, né, de que os professores, eles além de instruir, eles também têm um papel importante de fazer com que as crianças também, os adolescentes também saibam sobre si, sobre o seu corpo, sobre a sua proteção, né, e tenham liberdade, confiança nos professores para falar sobre isso, né, o professor tem que ter esse olhar cuidadoso de perceber se a criança está mudando de atitude, se ela está mais agressiva, ou se ela está machucada, ou tem qualquer outra coisa que perceba que não é o normal. Normal é a criança ser curiosa, ou até, assim, né, brincalhona, ou desatenta, num sentido de querer brincar na escola. Mas o professor tem esse olhar, assim, de perceber aquilo que realmente está fora do normal e que precisa ter um cuidado especial, e ter esse espaço para levar com segurança a criança para conversar, para ter acesso a isso, né? Enfim. Sim, com certeza. E lembrando que o começo, né, para que tenha uma providência, né, caso isso aconteça com a criança, registrar no boletim de ocorrência é só a fase inicial, né? Porque existem várias outras etapas, e com certeza você vai saber explicar para mim, que acontece depois do boletim de ocorrência para que tenha uma providência mais séria, certo? Sim, mas aí tem um ponto, Ed, que é o seguinte: pelo que eu entendi, como é que essa política ela trabalha, a política de prevenção, ela levou essa responsabilidade para as escolas, para o município, para as escolas, porque elas estão mais perto das pessoas, né? E nesse sentido, que o professor ele está mais próximo das crianças, ele tem esse potencial assim de detectar, de observar, ter uma observação atenta, de ter uma escutativa, né, de ter essa aproximação, e em face dele perceber, digamos assim, vamos falar que a gente estivesse falando com o professor, tá? Professor, aí o professor percebe que realmente tem uma criança ali que, sei lá, tá com hematoma, ou além de baixar a capacidade, vamos dizer assim, o desempenho dela na escola, que ela tá tendo algumas atitudes de que tá passando por um tipo de violência ou abuso. Ele pode, nesse sentido, assim, buscar
ter essa conversa com a criança, que não exponha, tem uma forma amorosa, cuidadosa com a criança, e depois levar isso para o diretor, né? E a partir daí, hoje, os diretores também estão passando, acredito, por um processo de instrução e preparação para lidar com essa circunstância. Aí, nesse sentido, eu acredito que ele deve acionar o conselho tutelar. Ou pode também, se for alguma coisa mais grave, já que já tem a certeza que aconteceu, já pode, né, como tu disse, já levar para a polícia, né, para o Ministério Público, por exemplo. Mas quando tem só indício, aí eu imagino que tenha que notificar. E aí que tá. A lei fala que as escolas devem notificar, né? Notificar as instituições correspondentes. E é interessante, Ed, que isso é tão legal que a lei ela não foca só para as escolas, mas ela forma também para clubes, algumas outras congregações também que também lidam com um grande número de público, né? Tem essa obrigação de notificar, né? Mas eu acho que é por aí. E claro, para fazer o boletim de ocorrência é quando já tem alguma coisa mais grave. Se tiver oportunidade, é claro, né? Digamos que, por exemplo, eventualmente uma criança que estivesse passando por um processo de violência ou abuso, e já tenha isso, eu imagino que vai falar com o diretor. É interessante o professor também não fazer sozinho, ele não tem essa responsabilidade de investigação, mas ele tem esse papel importante de estar ali, criar um ambiente seguro com os adolescentes, com as crianças, e conversar, estar aberto, e se perceber, levar também para os diretores da escola, e por sua vez, aí tem que notificar, e a lei exige essa notificação para essas instituições, né, Conselho Tutelar, Polícia e o Ministério Público. Então, esse é um ponto-chave. Entendi. Extremamente relevante. E eu também estava pensando, uma dúvida que me ocorreu durante a sua fala é assim, eu tenho dúvida a respeito sobre o bullying online. Se, por acaso, uma criança ela sofre um bullying online, fora do ambiente escolar, mas sendo de um colega de classe, certo? Existe responsabilidade da escola a respeito disso? Cara, aí é o seguinte, eu não entendi muito bem o exemplo se isso aconteceu dentro da escola, mas quando a gente fala de criança e adolescente, vamos considerar que criança e adolescente, ela não comete crime, mas infração, né? Agora, um ponto legal que nós temos aqui, que inclusive essa mesma lei aí, essa lei que eu te falei, que é a 14.811 de 2024, ela prevê, né, uma questão de crime que não existia antes, que é a questão do bullying. Então, a gente está vendo que antigamente o bullying, a gente deve ter passado na escola, eu passei por isso, e aquilo era considerado assim normal. Com certeza. Normal, claro, foi uma sociedade violenta, porque isso não era uma coisa normal, mas não era considerada como crime. Hoje mudou, isso não é uma coisa inofensiva, isso é uma coisa que a gente vê que faz muito mal, né? A gente vê situações na internet de casos extremos de alguém que passou por bullying, que acaba passando por alguma loucura aí, né? E que, em função disso, a lei trouxe para nós aqui uma novidade, que o bullying passou a ser crime. E ainda mais, a questão ainda existe foi instituído, foi criado o cyberbullying, né? Quando esse bullying é feito pela rede, porque o impacto disso é muito maior. E a pena também ela é considerável, né? A pena para o cyberbullying, reclusão de 2 a 4 anos e multa, se não constitui um crime mais grave. Quer dizer, essa parte de bullying que tem muito na escola, e detalhe, né? Isso pode acontecer também de um agressor fazer isso em relação a uma criança, um adolescente. E isso também é uma situação grave, porque ele pode, uma criança, adolescente estão em formação, é uma fase bem delicada, né? A gente sabe disso, né? A gente também passou por essa fase, e que a gente está lá com as nossas inseguranças, está se desenvolvendo, está deixando de ser criança, mas também não é adulto, tá naquela fase que os hormônios estão trabalhando, e que isso também acaba sendo alvo vamos dizer assim, de pessoas criminosas que tentam influenciar, tanto tentando baixar a autoestima, falando coisas,
Então, por isso é muito grave, né? E na internet é um caso que pode atingir um grande número de pessoas.